E se eu der o play, pararam, 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 ele anima passando página por página. Salve, salve galera! Vou aplicar aqui em vocês o meu add-on. Era um script que eu usava para apresentar algumas publicações que eu diagramava, e agora é um add-on que fabrica exatamente o que o meu script fabricava com uns adicionais, né? O que o rapazinho faz, galera? O rapazinho cria páginas, uma animação de páginas sendo folheadas, tá? Numa velocidade, numa abertura, num tamanho de acordo com aquilo que você gostaria de ver, tá bom? Vou aplicar para vocês aqui um modo rápido, tá bom? Que é o seguinte, você pode usar o preset padrão que já vem instalado, né? Eu já criei outros presets aqui, esse também que já vem instalado junto do add-on, né? Mas eu vou usar aqui o padrãozão, carregar ele já vai alimentar tudo aqui com as configurações padrão, tá? E ao você criar em gerar sequência flipbook, que é esse botãozinho aqui embaixo, ele vai fazer para você o que ele prometeu, que é gerar uma pequena revista, né? Folheada com uma animaçãozinha acontecendo aí, ó. Tá? Os keyframes que ele gerou para animação. E se eu der o play, pararam, 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 ele anima passando página por página, certo? Olha que legal. Se eu quiser mudar alguma coisa, né? Por exemplo, né, eu tenho muitas páginas partindo ao mesmo tempo, né, daqui na minha animação, né? Eu posso mudar, por exemplo, o ciclo de esteira, né? Porque a cada 5 frames aqui pelo painelzinho do Tommy Kappa, a cada 5 frames ele dá partida numa nova página. E cada página demora 34 frames para poder sair do início até o final da rotação, certo? Então aqui eu posso fazer a alteração simplesmente mudando aqui a quantos frames que vai esperar o ciclo de esteira, tá? Então se eu quiser que ele flipa, né, folheie num tempo maior, eu venho aqui e aumento o número de frames, por exemplo, vou colocar aqui para 12, né? E vocês estão vendo como tá aqui, né? Vou dar uma ocultada nele aqui. E se eu gerar o outro flipbook, né? Se eu gerar outro, ele vai fazer a coisa fluir de um jeito menos acelerado, tá vendo? E aí tá acontecendo exatamente aquilo que você gostaria que acontecesse, né? Tá apresentando aí a sua revista e tal. Outra forma, né, de se fazer aqui uma sequência de animação é utilizando paradas, tá? Vou voltar aqui para o modo anterior, porque fica mais rápido, né? Vamos reduzir essa variabilidade aqui. E o que acontece? Eu posso adicionar uma parada, né, em alguma determinada página, por exemplo. Ele vai folhear aqui até... Vou inverter aqui a ordem também para a esquerda, para ele ir da capa para a contracapa, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ele vai até a página 55, por exemplo. Como eu já conheço, né, os meus arquivos, né, como eu já conheço os meus arquivos, né, que estão aqui na pasta de imagens, né, eu já sei já que a página 55, que na verdade não é a página 55, né, é a imagem 55, né, ele vai vir até aqui. Eu vou configurar, né, que ele vai vir até aquela página 55, a imagem, acelerado a uma determinada velocidade, né? Então vamos colocar que é 5 vezes. O que é a velocidade, né, gente? A velocidade é o que? É a contração do tempo, né? Se eu deixo 1 aqui, ele vai rodar nesses tempos aqui. Se aumentar para 5, né, ele vai pegar tudo isso aqui e vai acelerar para 5. Então as páginas vão ser passadas mais rápido, né? Quando ele chegar na página 55, eu vou pedir ele para parar 24 frames, tá? Que ele vai esperar. Depois eu vou voltar ele até a página 18, na mesma velocidade. Eu vou fazer ele voltar um pouco mais lento, né? Velocidade 3. Vou fazer ele esperar mais um segundo, que seriam 24 frames de acordo com a configuração da minha cena, né?
E depois eu vou até a página 200, que nem existe a página 200, né? Mas como é maior do que a última página, né? Ele vai folhear o livro até o final. Aqui não vai fazer diferença a espera, porque vai ser até o final da publicação. Né? Como ele está indo até o final da publicação, eu não preciso do autocompletar a sequência. O autocompletar, ele vai fazer a página depois da última parada, que ele depois da última espera, da última parada, ele vai depois folhear até fechar naquela direção que já estava apontando a última configuração. Né? Então, da 18 para 200, ele está se movimentando no sentido padrão da revista, né? O sentido normal, que foi definido aqui em cima, né? Ó, para a esquerda. Né? Quer dizer, a capa sai do lado direito da publicação e vai dormir do lado esquerdo da publicação, né? Porque toda vez que você folheia um livro, você tem duas pilhas, né? Uma de um lado, outra do outro. Então eu vou dar o gerar aqui, só que antes de eu mandar gerar, eu vou expurgar, porque quando eu criei aquelas cenas, eu criei uma quantidade muito grande de coisas inúteis, tá vendo? Todas as páginas estão aqui, né? Então eu enchia o meu arquivo, né, de coisas que eu não vou usar, né? Até mesmo os próprios keyframes, né? As animações estão todas aqui, né? Então se eu ficar criando várias sequências de flipbook sem limpar isso aqui, daí a pouco o meu arquivo vai ficar enorme. Então eu dou um clique aqui, ó, pá, e ele limpa tudo, entendeu? E me deixa o arquivo mais limpinho para eu poder gerar outra sequência, certo? Agora, analisando essa animação que foi criada agora, né? Tá aqui os keyframes dela, né? Vou assistir. E o que ele vai fazer? Ele vai folhear até a imagem 55 numa velocidade, vai voltar numa velocidade um pouco menor e depois vai folhear até o final da publicação numa velocidade um pouco maior. E assim nós temos a animação concluída. Tá vendo? Bem simplesinho, né? Aqui você tem várias outras configurações, né, que são referentes ao próprio livro em si, né? Vou deletar aqui, vou fazer mais um aqui rapidinho, que é o seguinte, ó, o ângulo de abertura, né? Eu posso colocar menor, por exemplo, né? O bend inicial, que é o quão torcido a publicação toda já vai estar, vou colocar 0 aqui. O bend máximo, que é o quanto ela vai torcer durante a transferência entre uma pilha e outra. Se eu colocar valores muito grandes aqui, fica bem estranho, né? Porque mesmo que eu tenha... Porque aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de abertura pequeno, né? 115 é menor do que 180, né? O livro está levemente fazendo um V, né? E se eu tenho um bend de 150, quer dizer, a página vai torcer demais e vai gerar colisões, tá? Eu vou até criar um aqui, né, hipotético, só com valores aleatórios, né? Deixa eu mudar o ciclo de esteira aqui. Eu vou colocar o ciclo de esteira um pouco maior e o frame de rotação um pouco menor. Tá? Vou colocar 16. Eu gerar aqui. Como eu mudei o bend inicial e o bend final, tá vendo? Eu mudei o bend inicial para 0, então ele está retinho, começa retinho, mas ele vai terminar levemente torcido por causa do 15 aqui. Então, ó, o que aconteceu? Mudou, né, o ritmo, né, do folhear, tá vendo? Só que como eu adicionei um bend muito grande, ó, que está aqui em 150, eu tenho uma colisão, ó, né? Então tem que tomar cuidado aí na hora de fazer, né, para colocar bends, né, que sejam que correspondam à abertura, né, do seu livro, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui 180 num bend 150, vou deletar aqui, expurgar tudo, né? Gerar outro e folhear. Aí, ó, eu tenho menos colisões, ó, porque aí ele sai, torce e vai, ó. Tá vendo? Tá dando tempo, né, da página torcer sem colidir com a página anterior. Beleza? Né? Movendo aqui as configurações, vocês viram como é rapidinho, né? Por exemplo, não gostei, esse aqui não ficou legal. Vou deletar, expurgar, alterar, alterar, criar outro. Tá feito. Entendeu? As outras configurações eu não mexi, né? O bend inicial continua 0, ou seja, quando ele está em repouso ele está retinho, né? Eu dou play, ele torce e depois, né? Vamos ver.
tá esperando, né, o tempo que eu configurei aqui, ó, ele espera 24 frames aqui, né? Depois ele volta, porque ele tá voltando agora pro frame 18, ó, pra imagem 18. Né? Voltou bonitinho. Quando ele chegar na imagem 18, ele vai parar, né? Tá aqui a imagem 18, certo? Depois da imagem 18, ele vai folhear até a 200, só que a página 200 não existe, como eu já falei. Então, ele vai voltar e vai simplesmente fechar a publicação. Opa, aqui não fechou porque eu deixei tocando, né? Ah, falta frame aqui, ó. Então vamos colocar os frames que ele precisa aqui, ó. Vamos colocar 300 aqui, tá muito. 279. Né? Ele vai folheando até o final da publicação e acabou. Certo? Bem simples, né? Esse gizmo aqui é o seu gizmo de controle da publicação, né? Você pode rotacionar ela aí do jeito que você achar que deve, né? E essas são as primeiras formas de lidar com o Flipbook, tá bom? Vou deletar ele aqui e passar para a próxima função que tem aqui nele, tá? Deletei, expurguei. Próxima forma de criação aqui que a gente vai ver é em vídeo, porque ele você possa usar aqui, ó, extrair de vídeo, tá vendo? Eu vou dar o arquivo de vídeo que eu quero, fazer as configurações, né? Da forma que foi interessante para mim, né? Mas eu vou carregar aqui um preset, porque eu já tenho um preset de uma disposição vertical, tá? Só para a gente ver rapidinho. Então, carreguei o preset, o que ele trouxe para mim? Ele trouxe os formatos e os tempos, né? Baseado nisso aqui, agora eu tenho que pegar um arquivo de vídeo, né? Então, tem um arquivo de vídeo aqui na minha pasta Downloads. Vou usar esse aqui, ó, cartest, certo? Carregou aqui o cartest, eu vou fazer uma pequena rotação nele, porque ele é um vídeo vertical, né? Mas eu vou apresentar ele aqui, ó. Estou apresentando ele aqui, ó, pela largura e altura, tá vendo? 300 por 160. Então eu preciso que ele tombe, né? Que ele vire no sentido horário para ele encaixar na página bonitinho, tá? Vou lá direto no gerar para vocês verem. Vou conferir aqui se está tudo expurgadinho. Gerar a sequência. O que ele vai fazer? Ele vai tomar os frames do vídeo, né? Aqui está configurado para ele tomar a cada 3 frames, ele toma um frame, certo? Ele vai tomar os frames do vídeo e montar a pilha, né, da animação do meu flipbook de acordo com todas essas configurações que estão aqui, né? A distância entre página, a margem do dorso, eu poderia aumentar a margem do dorso, né? Colocar ele maior, né? Mas vamos ver acontecendo aqui, ó. Ah, aqui é legal, né? Porque como vai ser um flipbook, para toda animação, né? É legal você dar uma ligada no motion blur aqui. Eu prefiro trabalhar no Start on Frame para esse caso de flipbooks, para que o blur, né, o desfoque de movimento, ele esteja mais no final do movimento, para eu poder ver o frame de baixo, né? Então aqui quando eu dou o play aqui, ó, vai dar um frame rate um pouco baixo, mas está funcionando. Ó. Então ele está tocando, passando as páginas, certo? Com um certo motion blur, tá vendo? Aqui na tela no 5.1, né, ele aplica o motion blur já direto na viewport, né? Se eu colocar a lâmpada aqui, né, vai ser bom, né? Será que eu botei uma lâmpada? Vou botar uma câmera também. Certo? No F12 aqui em qualquer ponto, só pra gente ver o motion blur acontecendo com... Tá vendo aí? Vou comentar um pouco, né, os samples e tal, né, tá meio chiadinho, mas aí essa é a configuração da cena, né, que você vai fazer para poder ajustar direitinho. Ajustar direitinho para você poder ver a sua cena do jeito que te agrada, né? Mas já está feito. Né? Olha lá. Seu frame pode ser partindo, né? Tá ali o motion blur. Vamos ver o frame seguinte. O frame seguinte. O próximo. Motion blur dele partindo. Frame seguinte. Tá lá parado. E a coisa acontece dessa forma. Certo? Isso também é uma outra possibilidade aí, né, de produção com o Tomicapa. Por último, e não menos importante, tem aqui a possibilidade de você importar
de um PDF. De cara que eu já vou baixar a qualidade em DPI. Não sei se vocês entendem, mas o que é o DPI, né? DPI é uma medida em pixels para a apresentação de uma imagem, né? A densidade de pixels para a apresentação de uma imagem no mundo real, né? Que seja pixels por polegada, né? Não existe dentro de um computador polegadas, né? No espaço vetorial, 1 centímetro, 1 polegada, 1 quilômetro é uma distância referenciada. Não é uma distância que existe de fato, né? Porque afinal de contas você está trabalhando com zeros e uns não tem distâncias, certo? Não é o mundo real, né? Então, para fazer uma tradução de densidade de pixel do mundo real para o espaço digital, na verdade, o contrário, do espaço digital para o mundo real, a gente pensa em DPI, certo? Mas aqui eu não vou precisar me preocupar com altos DPIs, porque eu não vou imprimir essas imagens, eu vou apresentar elas em tela. Então, de 150 para cima, eu já estou pensando em impressão, mas aqui não precisa. Eu deixei a liberdade de você definir a resolução, por quê? Porque eu não sei o quão perto você vai chegar da sua animação. Tá? Se não vai chegar muito perto, 72 é mais do que o suficiente. Se você for chegar muito perto, você vai pegar um vídeo de 4K, óbvio, né? E aumentar a resolução em DPI para você poder se aproximar mais daquela imagem, tá bom? Agora eu vou chegar aqui no PDF, né? E vou caçar o meu PDF aqui em algum lugar, certo? Eu já usei isso aqui várias vezes, então eu tenho um PDF pronto, tá até aqui na pasta aqui, ó. Né, que eu peguei na internet, um PDF aleatório aí. O que ele vai fazer na hora que eu mandar gerar? Tá? Ele vai transformar todas as páginas desse PDF em imagens, vai salvar numa pasta, que é uma pasta que está na mesma pasta do seu arquivo de origem PDF, e vai montar, né, a publicação, considerando que a página 1 é a capa e a última página é a contracapa. Demora um pouquinho, porque o que ele está fazendo, né? O Python mesmo, o Blender mesmo, ele está abrindo seu arquivo PDF, página por página, tirando um print de página por página e criando as imagens na resolução de 72 dpi, certo? Que eu vou carregar aqui o padrão, só para ele me dar uma medida melhor, tá? Mas eu já gerei aqui eu errei, né? Porque eu gerei como se fosse um flipbook, né? Então tá vendo? Ó, deu tudo errado. Foi mal aí, galera. Eu tinha que ter carregado o padrão primeiro, né? Então vou deletar ele aqui, certo? Deu errado. Vou expurgar os dados, 401 blocos removidos, né? Expurguei os dados. E agora, como eu carreguei um padrão, que é uma coisa mais parecida, né? Com do exemplo anterior, por exemplo, né? Essa medida aqui vai encaixar melhor no que seria uma revista, né? Então, vou gerar a sequência aqui de novo. Ele vai ler o PDF, vai gerar as imagens, que vai demorar um pouco porque ele está fazendo esse trabalho. Quanto maior a publicação for, mais ele vai demorar, porque ele vai ter que fazer o trabalho de ler, né, os dados. Daí ele gerou e colocou aqui. Então eu já tenho a animação, né, de acordo com aquele primeiro padrão, né, ele trouxe todas as páginas, tá vendo? Certo? Colocou elas aí. Essas páginas agora, elas estão vindo, né, dessa origem aqui, né, ó, porque é de onde está o meu arquivo PDF, certo? Se eu for fazer novas gerações a partir dessas imagens que já foram geradas, eu não preciso ficar rodando novamente, né? Eu pego esse atalho aqui, que eu já sei, né, esse caminho aqui, que era o caminho do meu PDF, né? E como eu já sei que ele gerou imagens para poder colar nessas páginas, né? Eu venho aqui, colo, já estava lá, e agora eu tenho essa pasta aqui, ó, que é onde está todas as imagens desse PDF. Inclusive, até você pode usar ele aí como um extrator de imagens de arquivos PDF, porque ele vai criar uma pasta, né, com os PDFs isolados aí, como uma página. Uma coisa interessante de você pensar é que, como ele criou esses arquivos, ele criou os arquivos já com proporção. Então eu tenho aqui a proporção, né? 879 por 1196. Então aqui, se eu quiser criar agora a publicação com o formato exato, eu só preciso colocar uma altura e uma largura que sejam condizentes, né, à proporcionalidade que existe entre 879 por 1196, sendo que 1196 é a altura e 789 é a largura. Aqui está invertido, ó. Aqui está a largura primeiro, a altura depois, tá? Vai ter que prestar atenção para poder alimentar dessa forma.
Mas só para efeito de exemplo, né, você pode ver que ele montou e encaixou dentro de 160 por 220 milímetros, né, as páginas ali sem cortando, né, provavelmente perdendo imagem na maior dimensão, né, porque ele está ajustando a imagem para caber na página sem distorcer a imagem. Então, né, beleza. Então, já que eu já tenho as imagens, né, eu não preciso mais importar de PDF. Eu posso ir para pastas de imagem, ir lá naquela pasta e a partir de agora eu vou pegar daqui, certo? Porque o meu próximo teste, né, eu posso fazer com esse arquivo mesmo. Então vou fazer um outro teste aqui e mostrar outra funcionalidade. Deletei a minha coleção, né, limpei, expurguei, né, os dados que são desnecessários, né. Vou desabilitar a capa aqui só para ele ficar mais leve e vou ativar paradas. Isso aqui é uma coisa legal, né? Se eu for até lá na minha pasta, na pasta que estão as páginas, né? Eu posso escolher aqui, por exemplo, uma página onde eu queira parar, tá? Então, digamos aqui que eu achei interessante parar na página desse doce aqui, ó, que eu sei que ela é a página 91, tá vendo? Então, eu já vou pensar, né? Eu quero parar na página 91, depois eu quero voltar até a página 19. Então, já vou fazer. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar paradas. Então, eu vou vir aqui adicionar. Eu quero parar na página 91. Eu sei que é a página 91, né? Então, eu vou colocar aqui que é o 91º arquivo. Eu vou folhear até lá em uma velocidade alta, para ele chegar rápido nela. Quando ele chegar lá, eu vou esperar 2 segundos, então 48 frames de acordo com a configuração da minha cena, né? Vamos ver que minha cena aqui está em 24 fps, então, né? 48, 2 segundos. Depois que ele for até a imagem 91, eu quero voltar até a imagem 19, certo? Que é essa imagem aqui, ó. Beleza? Então eu vou falar para ele voltar até a imagem 19, beleza? Quero que ele volte numa velocidade. Qual velocidade? Vou colocar uma velocidade qualquer aqui, 5. Vou colocar 4 para ver a diferença dele voltando. Lá eu vou esperar menos tempo, vou esperar só 24 segundos, certo? E depois que ele for até a imagem 19, eu quero que ele feche a publicação. Se eu quiser que ele feche a publicação, eu só preciso deixar o autocompletar. Por quê? Porque ele já andou da 91 para 19, então ele está andando na direção da capa. Beleza? Se ele está andando na direção da capa, vai dar bom. Oh, não, peraí. Não, ele não está andando na direção da capa. Por que ele não está andando na direção da capa? Porque se ele está indo para 91, folheando para a direita, ele está vindo de trás para frente. Então eu preciso que ele folheie para a esquerda. Ou seja, sai da pilha da direita e vai para a pilha da esquerda. Tá? Então, inverti aqui para ele fazer o contrário do que a gente viu anteriormente. Está tudo expurgado. Vou gerar a sequência. Agora ele gerou um pouco mais rápido, porque ele não precisou tomar do PDF, beleza? E agora eu tenho a minha animação. A minha animação. Está saindo a capa, isso aqui é a capa da publicação. Dou play, ele vai folhear rápido até a página tal, vai voltar rápido até a página tal, depois vai fechar a publicação. Certo? Se eu continuar adicionando etapas aqui, né? Se eu desmarcar o autocompletar, quando ele chegar na página 19, ele vai parar a animação, acabou, ele não vai fabricar nenhum keyframe mais. Se eu colocar o autocompletar, ele fecha a publicação. Se eu adicionar outra página, digamos que eu queira voltar depois de ir até a 19, eu queira voltar e parar na página 83, por exemplo, não, vamos na 63. Então eu vai até a 63. Vou desmarcar o autocompletar. Bom, vou deixar, porque aí depois que ele passar pela 63, ele vai parar 12 frames só lá e vai direto, tá? E eu vou botar ele para ir acelerado também, senão vai ficar muito tempo aqui a apresentação, né? Eu vou colocar a 3 para ele ir um pouco mais lento, né? Então ele vai de 6 até 91, vai a 4 vezes a velocidade até a página 19, vai a 3 vezes até a página 63 e depois vai a 3 vezes até fechar a publicação, tá? Esses tempos aqui, eles são multiplicadores desses tempos declarados aqui, tá, gente?
Então o que está acontecendo aqui, né? Se eu tenho um frame de rotação de 34 segundos, ele vai acelerar 34 frames, desculpa. Ele vai acelerar 6 vezes isso aqui. Ele vai acelerar 6 vezes o ciclo de esteira, ele vai acelerar, entendeu? E para tudo acontecer mais rápido, mas ele está fazendo exatamente isso aqui. Tá? Vou mudar um pouco isso aqui só para a gente ver uma movimentação um pouco diferente. Eu vou reduzir aqui esse frame de rotação, tá? Vou deixar as aberturas iguais, vou aumentar um pouco o ciclo de esteira, né? E a gente vai ter um fluxo diferente de movimentação das páginas aqui, né? Vou deletar o anterior, vou expurgar os dados dele, né? Porque eu não joguei ele fora, e vou gerar a outra sequência. Com certeza eu vou ter mais keyframes, né? A partir de agora, ó, como eu tenho mais etapas de animação, né? Definidas pelas paradas, eu aumentei muito o número de keyframes, então eu tenho que compensar aqui, né, para adicionar, né? Então eu estou parando ali perto de 376, acho que 330 já está o tempo bacana. Voltei, dou play e a coisa está acontecendo. Parou, voltou, parou, foi, parou, fechou até o final, certo? Simples, rápido, prático e indolor. Qualquer publicação que você tiver, ele pega e transforma. Tá vendo? Então, galera, esse aí é o Tome Capa, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha, curte e se puder compartilhar, vai ser bom demais.